pouco se entende sobre a história da mãe de Maria, não é? Da mãe de Maria. Sabe-se que o nome é Ana e que o pai foi Joaquim. Mas de que linhagem veio Ana? De que família essencial veio Ana? E então, vibrando nesta sintonia da data comemorativa no calendário de vocês de ontem, vamos fazer umas pequenas reflexões sobre Ana, sobre a estrutura de Ana. Primeiramente, é importante observar que Ana também é uma mestra que dará luz a outra mestra. Ana, e então possuía os seus pais. Importante entender, lembram que Ana era prima de Isabel, que a mãe de João, sim. Então, Ana, dentro desta sintonia, não é? Dentro desta sintonia, não é? Maria, prima de Isabel, não é? Dentro desta reverberação, Ana estava inebriada com algumas irmãs. Já falei aqui certa feita um nome bem exemplificativo aqui para vocês, das Marias. Maria de Cleófas, não é? Era uma das irmãs de Ana. E também nós temos a mãe de Isabel. A mãe de Isabel, não é? A mãe de Isabel, que é a irmã de Ana, chamada Sobé. Dentro desta ressonância das três irmãs, Ana tem uma ressonância com os seus pais, não é? O pai de Ana, que se chamava Maria, também, assim que posteriormente iria ser o nome da filha, não é? De Ana. Maria e o seu pai Natã. Então, Maria e Natã dão origem a três forças essenciais dentro deste planeta. Lembrando que estávamos em uma era em que forças chamadas de agêneres eram muito frequentes no nosso planeta. Forças agêneres, digam-se, oriundos de seres que vivenciavam no calendário de vocês 200, 300 anos, 350 anos no calendário de vocês. Inclusive já tinham vindo de eras de gigantes, não é? Então, dentro da essência dos pais de Ana, assim colocado como Maria e como Natã, Natã, um grande influenciador político da época, e consequentemente quero dizer que Maria, vindo a casar com Natã, Maria não é a mãe de Jesus, lembre que é a avó, não é a bisavó, não é? Fomos longe na árvore genealógica, não é? A bisavó, vou falar desta forma que fica melhor de referenciar, não é? A bisavó de Jesus, não é? A bisavó de Jesus, ao casar-se com o bisavô, não é? Natã, um grande influenciador político à época, estava em uma família completamente alicerçada em serem seres afortunados. Então, caríssimos, é importante vocês refletirem em uma reconstrução de miserabilidade que muitas vezes coloca-se na estrutura de Jesus, de Maria, de José, de Joaquim, de Ana, dos pais de Ana, que aqui estou mencionando. Não eram famílias que estavam em situação de miserabilidade. Ana foi iniciada e apresentada ao templo, assim como todas as mulheres da época em suas linhagens. Ana aprendeu todas as essências que hoje vocês entendem cada vez mais dos resgates ao feminino, dos planos alquímicos, da fitoterapia, da alquimia das ervas. Ana, uma grande conhecedora, principalmente da cerâmica. Ana
por meio da sua grande criatividade e por seus sonhos de presságios, era sempre consagrada como se fosse uma grande consultora à época. Aquela mulher que estava como uma grande consultora, que a sua essência vibrava por meio do alicerce da sua mãe, da bisavó de Jesus, Maria, não é? Casada com Natan. E então Ana era consagrada como uma grande sacerdotisa da época. Obviamente que estamos falando em uma época em que as mulheres não eram apoiadas em uma magnitude de protagonismo. Assim como vocês ainda na sociedade de vocês ainda possuem grandes sequelas, não é? Que as mulheres ainda têm dificuldades do protagonismo em essência. Como grande sacerdotisa, assim Ana aprendeu a arte da alquimia por meio das ervas, da fitoterapia, e assim também ela aprendeu a arte da manipulação do barro, da argila, e consequentemente Ana, ela foi envolvida diante da mãe dela, de Maria, a mãe de Ana, em todos esses filamentos de aprendizados, Ana, ela conseguia inclusive empreender curas, fazendo ali estruturações de diversas partes do corpo, por exemplo. Chegava uma pessoa aleijada, com algum problema, deficiência, na coluna, no braço, na perna, no pé. E então Ana, diante da sua iniciação por sua mãe, lembrando que Ana também possuía suas outras irmãs, não é? Mas a Ana coube, em essência, a grande iniciação. Então ela fazia o formato em barro do pé, por exemplo. Ela fazia o pé em barro. E então, com o seu sopro sacerdotal, com as suas orações divinas, ela empreendia a força para que, por meio daquele barro, a cura chegasse para aquela pessoa que estava sendo tratada. Então, isso estou dizendo, caríssimos, para vocês perceberem que Jesus vem de uma linhagem de pessoas que já colocavam curas. E Ana empreendia por meio do seu sopro sacerdotal, por meio do barro que ali ela produzia. Se você tinha alguma deficiência nos olhos, ela então manipulava o desenho dos olhos por meio do barro, da essência, e ali então ela soprava, fazia as orações e imediatamente aquelas pessoas eram curadas. E ainda mais, Ana, além da manipulação do barro, por meio dos seus sonhos premonitórios, assim ela tinha acesso às mais diversas dimensões, principalmente às zonas abissais. Ana conseguia, hoje vocês chamam de projeção astral, desdobramento, não é? Mas na época não tinha essa nomenclatura de uma maneira mais clara. Então, Ana, ela penetrava nas zonas mais abissais em resgates de almas, de uma forma muito coesa, disciplinada e coerente. Trazendo as informações e os resgates daquelas almas, muitas vezes, ela colocava em formatos do barro toda aquela experiência que ela tinha tido na noite anterior por meio dos seus presságios, por meio das suas experiências, e fazia os encaminhamentos das almas por meio da manipulação do barro. Não é em vão que existe uma associação com Nanã, a força essencial da lama e, consequentemente, a Senhora das Calungas. Pois não. Eu ia perguntar sobre isso, porque o barro é um dos elementos de Nanã, né? Qual seria a associação? Está explicado, não é? Percebam que existe uma coerência, não é, caríssimos? Existe uma coerência muito grande. Então, Ana, por meio da sua mãe, a mãe que veio de Esther,
A avó de Ana se chamava Esther, a mãe de Ana se chamava Maria e a avó de Ana se chamava Esther. Então, Esther seria a bisavó de Ana? Tataravó de Jesus? Tataravó de Jesus. Já estamos nos perdendo diante da linha do tempo, não é? Então, Esther, avó de Ana, era a grande sacerdotisa do templo, em que somente mulheres frequentavam e tinham, assim como similares às pitonisas, que assim aconteciam na Grécia, não estamos falando em pitonisas, mas em estruturas similares, Esther era como se pitonisa fosse nos grandes templos ali colocados e consagrados. Aquela que trazia as informações da vida do além e trazia as previsões para a agricultura, para os grandes reis, para os grandes imperadores. E a força de Ana, caríssimos, vocês ainda podem, se vocês tiverem oportunidade nesta vida encarnatória, não deixem de visitar Constantinopla. Constantinopla é uma cidade que possui uma essência e aprendizados e edificações ainda colocadas em homenagens a Ana. E então Maria, a mãe de Ana, preparou a sua filha para vibrar em essência diante da sua linhagem vinda de Esther, a grande sacerdotisa do templo. Então Ana herda todas essas informações familiares e constrói todo o seu alicerce. É tanto que Ana demora um pouco para vibrar a materialização de Maria. Lembrando que mestres vibram em essências materializadas. Assim como Jesus se materializou no ventre de Maria, Maria agora a mãe de Jesus, não a bisavó, não é? Então, caríssimos, a história de Ana, de Santa Ana, não é? Que vocês colocam, a mestra Ana, prefiro assim chamá-la, a mestra Ana, tem uma essência e uma importância magnífica que trago aqui essas pequenas informações. Não sei se vocês sabiam de todas estas informações, filamentos, diante desta sequência genealógica da família de Maria, sim. Então, caríssimos, dentro dessa estruturação, Ana, por meio dos seus sonhos, assim estava falando, por meio dos seus sonhos, produzia ainda curas por todas as dimensões que assim cruzavam. Lembre-se que o planeta Terra estava passando por várias transições, que a densidade estava cada vez mais deixando que as sutilezas acontecessem. Na época ainda pretérita de Esther, a tataravó de Jesus também, pela linhagem materna, era uma vibração em que vocês possuem uma frequência de 528 Hz, a frequência do amor. Esta frequência era entoada pelas grandes sacerdotisas e assim vibrava toda a magnitude em raios e raios por quilômetros e quilômetros da força do amor. Imagine quantas pessoas eram curadas, diversas pessoas eram curadas pela entonação da vibração de 528 Hz, o Hz do amor. Então, caríssimos, dentro daquela família influenciadora na sociedade, assim Natan conseguiu criar a sua filha letrada. Então, para uma mulher ser letrada, ou seja, ser alfabetizada, era muito raro. As mulheres, elas não eram alfabetizadas, porque elas estavam imersas nos afazeres somente domésticos. Então, percebam que a linhagem dos mestres vem em uma diferenciação à estruturação de costumes da época. Ana nasce desse berço fértil e desse berço fértil ela tem
Maria. Materializada em seu ventre, e ela tem Maria. Similar àquilo que todos vocês já entendem da história, não é? Mas em essência divina, que Ana, ao gestar Maria e ao ter a oportunidade de parir Maria, aquele movimento, aquele momento de grande plenitude, alicerçado na força e sublimação daquele amparo, daquele copo, daquele vaso que seria a porta de entrada para a essência divina de Jesus. Imagine você gerar o vaso que dará a origem ao grande governador planetário. É uma força que somente um mestre, uma mestra, conseguiria suportar de tamanha luz em seu ventre. E então Maria nasce e desde muito pequena já dava indícios da sua linhagem, já dava indícios da sua apresentação ao templo e, consequentemente, das proezas que Maria já conseguia fazer, vindo da sua mãe em todos os aprendizados. Assim seja, não é?